então a palavra dessa noite, convidando todos os meus irmãos a estarem abrindo as Escrituras Sagradas no livro, ou melhor, no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo de número meia dúzia, 6, Mateus 6, glórias ao nome do Senhor, glórias a Jesus. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Os irmãos que forem encontrando, pela glória de Deus, eu vou pedir que mais uma vez coloque-se em pé os irmãos que forem encontrando, só para nós fazermos mais uma vez uma reverência. E aqueles que não encontraram, nós aguardamos, ou se acomode ao lado do irmão que já encontrou, para fazer a leitura junto em Mateus 6, versículo 21. Estamos juntos? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o quê? O vosso coração, o seu coração. Então, vamos então fazer nossa oração mais uma vez. Unimos a nossa fé. Senhor, mais uma vez unimos a nossa fé e fazemos orações juntos, Senhor, no nome de Jesus, para pedir que a Tua glória seja manifesta em cada mente e em cada coração, e que ninguém saia daqui sem o discernimento desta mensagem, Senhor. Que tudo é para a Tua exclusiva glória, que ninguém fique distraído, que o inimigo não use ninguém para distrair a outro irmão, a tal ponto de perder a palavra dessa noite, Senhor, e perder a bênção que o Senhor tinha programado. Então que esta noite, mais uma vez, Teu Espírito esteja agindo em cada coração, em cada mente, que se dispôs a estar aqui, Senhor, para a Tua exclusiva glória, em nome de Jesus. Digo amém? Poder então assentar-se em nome de Jesus. Vou ler mais uma vez, Mateus 6, 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. Coração, meu Deus do céu. Diga para o Consolador, lugar de engano. Amados. Abra a Bíblia Sagrada em Jeremias, por favor. Profeta Jeremias, capítulo 17. Coração é lugar de engano. Enganoso é o coração, diz as Escrituras. É esta passagem que eu quero ler com meus irmãos ali. Aleluia. 17 de Jeremias, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha aí. Amém? Ó, amados, o lugar como objetivo, o foco do inimigo é conquistar definitivamente o coração de todos os homens. Ele já conseguiu isso uma vez, né? Só que naquela ocasião havia só um homem na terra, né? Um homem e a sua auxiliadora, e ali ele dominou a raça humana, e todos que nasceram pós aquele casal nasceram já dominados e filhos da desobediência. A Bíblia nos escreve sobre isso, e é por isso que é necessário nascer de novo, senão ninguém vai ver a face de Deus, porque o corpo que nós nascemos num corpo já corruptível, enganado, o nosso coração do primeiro homem, e esse engano convive com o homem até hoje. Então o lugar que o inimigo quer se achegar é justamente o coração do homem. Ele conseguiu isso no primeiro homem quando enganou, mas vamos ver que o desejo dele não é só parar aí, inclusive reconquistar o que ele já perdeu. Por isso que ele tem que ter vigilância, amém? Abra por favor as Escrituras no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses. Aleluia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Na segunda carta, nós vamos no capítulo de número 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, e nós vamos estar falando do versículo 3 e 4. Os irmãos que encontraram, digam glórias a Deus. Então vamos ler juntos, né? Ninguém de maneira alguma vos engane. O lugar de engano é onde que é? Coração, né? Então ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia. Aí Deus está revelando aqui a vinda de Cristo, né? Ela é precedida de várias manifestações do anticristo, mas ele diz aqui claramente, então que ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Diga a última apostasia.
É a última apostasia, amados. Será essa que está sendo revelada aqui agora. Então, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual, versículo 4, se opõe, diga é contra. Amém, igreja? Acho que ninguém tem dúvida do que significa a palavra opõe-se, né? E quando você se torna amigo desse mundo, você está se opondo a Deus, porque quem é amigo desse mundo está oposto ao que é Deus. Deus é Espírito, e nesse mundo tudo é sujeito à corrupção, né, amados? Então, aqui está falando do inimigo mesmo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, olha aí a última apostasia confirmada nas Escrituras, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Misericórdia, irmãos. Olha, irmãos, sempre foi plano do inimigo fazer isso aí. Desde a época que ele tentou na glória lá, armar uma rebelião, o desejo dele era se assentar no trono de Deus. Então nós temos que entender esses mistérios. Eu sempre procurei dizer para a igreja, procuro sempre frisar isso, que tudo que aconteceu no Velho Testamento, de uma forma literal, física, está ocorrendo no plano espiritual, no novo Israel que somos nós. Aquilo era uma simbologia do que haveria de ocorrer no mundo físico hoje, para o novo Israel de Deus, que são todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Amém? Até aí, procuramos sempre frisar isso. E nós temos que entender, por exemplo, aquele povo, eles andaram pelo deserto, em direção à terra prometida, e naquele período que eles andaram peregrinos pelo deserto, eles tinham, por instruções do Senhor a Moisés, montado um tabernáculo ele era um tabernáculo móvel, que peregrinava com eles pelo deserto. Então eles iam, ficavam em determinado lugar, acampavam, montavam o tabernáculo. E ali, no tabernáculo, onde se adorava a Deus, né? Não preciso entrar nesses detalhes, mas já mostramos várias vezes, já falamos sobre isso. O tabernáculo é dividido em 3 partes: o átrios, o santo lugar, o átrios, o santo lugar e o santíssimo lugar. Amém? O santo dos santos. E assim nós temos que compreender a divisão desse tabernáculo e o que era, na verdade, hoje, trazendo para os nossos dias, o que é esse tabernáculo. Olha para o teu irmão do teu lado mais uma vez, você vai ajudar o pastor muito, se você estiver sendo usado pelo Espírito Santo. Diga, põe a mão você no teu peito e mostre para ele, fala, nós somos o atual tabernáculo de Deus. Você crê nisso, igreja? Então é muito importante entender isso, amados. Havia um tabernáculo que peregrinava com o povo de Israel pelo deserto, e havia dentro daquele tabernáculo um lugar, como eu disse há pouco, chamado Santíssimo Lugar. Aquele lugar chamado Santíssimo Lugar tinha nele uma arca, a arca do concerto, a arca da aliança, que representava a presença de Deus naquele lugar e junto ao seu povo. Diga glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou pedir que a igreja, em nome de Jesus, vá comigo no livro de 1 Samuel, no Velho Testamento, porque a história do povo de Israel, como eu disse, desde que eles saíram do deserto, eles montavam esse tabernáculo, desde que eles passaram o Mar Vermelho e foram em direções às terras prometidas, Deus ia falando para eles ir conquistando. Então eles armavam aquele tabernáculo, e o tabernáculo era o lugar de adoração a Deus, né? E como os inimigos descobriram que havia dentro daquele tabernáculo a presença do Deus vivo ali, e que aquela arca, tanto é que quando eles iam para uma guerra, a arca sempre era colocada na frente. Se você estudar as Escrituras, você vai ver que tudo eles colocavam a arca à frente, que simbolizava a presença de Deus. Então o objetivo do povo inimigo deles naquela época era tomar a arca da aliança, ou seja, tirar a presença de Deus no meio do povo de Israel. E é claro que eles não poderiam, né? Ninguém pode fazer isso aí. Quem é que pode com Deus? Se Deus é criador de todas as coisas, agindo Ele, quem impedirá? E se Ele é por nós, quem será contra nós? Porém, tem um detalhe: você pode impedir o agir de Deus. Você pode impedir que Ele não seja com você, porque Ele só anda com quem abre a porta do coração, porque Ele está o tempo todo batendo ali. Ele quer conviver conosco, Ele quer governar nossas vidas. Contudo, Ele não invade o nosso livre-arbítrio. É isso que é um ponto perigoso. Então, se tem alguém que pode ser derrotado,
chamado um povo de Deus, é o próprio povo de Deus derrotar-se a si mesmo, por abrir as portas para o inimigo. Então vamos prestar bem atenção nessa mensagem de hoje, que o Espírito Santo até o final vai te revelar, vai te mostrar tudo que ele me revelou também para a exclusiva glória dele. Quando eu pedi que você fosse em Samuel, eu pedi exclusivamente no livro de 1 Samuel, porque houve uma situação, naquela situação que eu vou ler agora aqui, que infelizmente aconteceu um dia isso. Os filisteus ganharam uma batalha contra Israel, porque Israel estava em desobediência. Então muitas vezes você vê um crente passando por luta, você não sabe, mas aquele crente com certeza está em desobediência. Então Deus permite que os inimigos, porque eles reivindicam o tempo todo: olha, ele está fazendo a minha vontade, não é a sua, me dá essa alma. Aí Deus, então, para não entregar a tua alma, a nossa alma, ele vai entregando áreas, situações das nossas vidas, para que nós possamos imaginar quão terrível seria se ele entregasse nós totalmente na mão do inimigo. Misericórdia. Então é muito importante entender isso. Israel foi atormentado, foi perseguido, até que, por desobediência, por ser um povo rebelde, acabou sem vigilância, permitindo que os filisteus tomassem a arca. E aí então diga para o teu irmão do lado: Icabod. Icabode, também diga Icabode. Você fala, para que é isso, pastor? Icabode, acabou. Diga: foi-se a glória de Deus. Diga: nenhuma glória há mais. Misericórdia. Nós vamos estudar agora aqui, em 1 Samuel capítulo 19. Por falta de vigilância, foi-se a glória de Deus. Misericórdia. É isso, nós vamos estudar um pouquinho aqui agora. Não vai dar tempo de fazer todo o estudo, porque é uma coisa muito longa, mas eu quero tentar resumir o máximo possível aos irmãos, pedindo que você vá comigo em 1 Samuel capítulo de número 4. O que está ocorrendo aqui agora? Aqui, amados, que quem vai dar à luz é uma mulher que recebeu uma grande vitória. Ela dá à luz a um menino. E essa mulher aqui, ela é nora do sacerdote Eli, aquele mesmo que, ao receber a notícia da morte dos 2 filhos, porque ele era um sacerdote, mas deixava a casa dele totalmente bagunçada, vigia, né? Aquele que não governa a própria casa não é digno de governar a obra de Deus. Amém ou não amém? Amém? Então nós somos sacerdotes, mas eu não estou me referindo aqui a nenhum homem que prega aqui ou a mim mesmo. Nós somos todos sacerdotes, né? Então a palavra de Deus fala que para você tomar conta da obra de Deus, você deve vigiar primeiro e governar a sua própria casa. E Eli foi um sacerdote que infelizmente, literalmente não governou a sua casa, deixava os filhos à mercê, né? E você sabe perfeitamente o que aconteceu. Ele teve a notícia trágica da morte dos filhos, que os filhos eram totalmente mundanos, né? Embora estavam ali na linhagem de levitas, mas infelizmente tinham chamado, eram ungidos, mas não queriam saber das coisas sagradas, né? Levavam todas as coisas sagradas na brincadeira. E aí aconteceu. E Eli então recebe a morte, confirmada porque Deus havia revelado que os 2 filhos, que ele perderia os 2 filhos, e ele também nem sobreviveu. Ele caiu, no momento que ele caiu, que recebeu a notícia, ele estava sentado na cadeira, como se empinando a cadeira para trás, na varanda, e a cadeira escorregou, ele caiu, quebrou o pescoço com a notícia da morte dos filhos. E essa moça que vai dar a luz aqui agora, a Icabod, né, que é o nome do filho, que é o neto de Eli, ela recebe a notícia da morte do marido e do sogro. Então, pelo momento que ela está dando a luz, então essa mulher só tem uma forma de manifestar o que ela está sentindo. Ela simplesmente não tem prazer naquilo, ela vai perder a vida na hora. Olha só que tragédia nessa família. Ela vai morrer no parto, e antes de morrer, as pessoas tentam consolá-la, dizendo: alegra teu coração, porque Deus te deu um filho homem. Que era honra para uma mulher receber um filho homem no meio daquele povo, naqueles costumes, né? Aliás, se ela não tivesse filho homem, ela era desonrada, era uma mulher sem honra no meio de um povo que tem esses costumes e essas tradições, né? Porque a prole, a sequência da família não haveria, porque ela não tinha gerado um filho homem. A genealogia da mulher naquela época, e até hoje em muitas partes do Oriente, a mulher é totalmente desprezada. Então precisava ter filho homem. E aí quando vem a notícia: olha, alegre-se porque você está tendo um filho homem. E ela então não se manifesta em nada. A única coisa que ela faz, ela vai fazer o que você vai ver aqui agora. Ela vai colocar o nome do filho num nome muito triste, que é justamente Icabode. Algumas traduções diz Icabod,
que é justamente isso que significa nenhuma glória. Ou seja, não tem motivo nenhum de estar feliz, porque a glória de Deus se foi. É o que ela vai dizer aqui agora. Então eu vou ler com os irmãos 1 Samuel capítulo 4, versículo 20 ao 22. Estamos juntos aí? E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, as parteiras, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, nem deu bola para isso, mas chamou ao menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Deus, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa também do seu sogro e do seu marido que havia morrido. Então olha só como que ela estava, aquela mulher. Ela está sabendo que está para morrer, porque ela morre no parto, e ali está chegando o momento final de dar luz, mas ela não vai suportar, porque ela chega ao final. Então, para tentar alegrar o coração dela, as mulheres parteiras tentam dizer para ela: alegre teu coração, porque você acabou de ter um filho. Ela nem deu caso disso, nem fez conta disso, que era uma honra para uma mulher, nem fez conta disso. Por quê? Porque ela só consegue dizer uma coisa: olha, a glória de Deus se foi. Ela só consegue falar isso: foi-se a glória de Israel, porquanto também a arca de Deus foi levada presa. Amém? E disse mais, ela então disse: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Além da derrota que Israel sofre, é levado a arca, e ela tem a notícia da morte do sogro e do marido, e só resta uma coisa a ela: colocar o nome do filho de Icabô. Dá tempo de ela colocar o nome do filho, justamente demonstrando a situação que ocorria naquela hora, que era a glória de Deus se foi de Israel. Misericórdia. O objetivo do inimigo então era o quê? Tomar a arca da aliança, tirar aquilo que representava a presença de Deus no meio de Israel. Diga para o irmão do teu lado: é o mesmo plano do inimigo em relação a você, tirar a glória de Deus da tua vida. Amados, o inimigo tem o mesmo plano. Você está aí adorando a Deus, você vem e se prostra, por quê? Porque você crê na presença de Deus na tua vida. A Bíblia vai revelar que você, inclusive vamos até lá, em nome de Jesus, em 1 Coríntios, por favor. Vou convidar que você vá primeiro, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6 agora, por favor, igreja. Por que eu peço para você vá lá? Para você ligar essas coisas. Eu falei há pouco, olha, estamos falando de um coração, onde é lugar de engano. Aí explicamos que o nosso corpo é um tabernáculo, nós temos um coração dentro de nós. E eu sempre preguei, vocês sabem disso, isso não deveria ser segredo nenhum para ninguém, que o lugar onde Deus se assenta em nós, onde Ele habita em nós, é no coração. Amém? Aqui é o santíssimo lugar. Então nós temos que entender que nós também somos um tabernáculo, e nós temos também as 3 divisões, e o lugar onde Deus está sentado é no trono, no coração nosso, no tabernáculo que somos nós. Ele está em nosso coração. Então abra as escrituras do capítulo 6, vamos entender isso já, no versículo 19 e o versículo 20 também, em nome de Jesus. É 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19 e 20, encontramos? Amém? Eu estava na segunda carta, na primeira. Vamos ler juntos então aqui. Aleluia. Versículos 19 e versículos 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo, diga tabernáculo, amém? É o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga glória a Deus. Percebeu então aí? Mas vamos traçar um paralelo. Nós estávamos falando lá no início de que o coração é um lugar de engano, e aí trouxemos a revelação da apostasia dos últimos dias, que é o desejo do inimigo se assentar no trono de Deus. Esse é o desejo dele. E aí eu tive que levar, o Espírito Santo tem que trazer uma mensagem para nós, nos levar a um período em que foi-se a glória de Deus em Israel, e que Deus permitiu que os inimigos derrotassem Israel, e a presença de Deus foi tirada, a glória foi tirada. Não que os inimigos tinham esse poder, foi Israel naquela ocasião que abriu as possibilidades de serem derrotados.
por desobediência e por rebeldia. E aí então Deus quer trazer isso aos nossos dias e dizer: eu não mudo, eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, e vós sois o meu tabernáculo, e vocês são sacerdotes reais que tomam conta desse tabernáculo, e eu hei de pedir conta de cada sacerdote e cada sacerdotisa que aqui está, desse templo que é meu, diz o Espírito de Deus. Amém, igreja? Não sois de vós mesmos, porque eu criei, diz o Senhor, fui roubado, e eu fui lá e comprei de novo com um preço que vocês jamais poderiam pagar, pelo preço do sangue precioso de Jesus Cristo. A igreja também está compreendendo esse mistério. Então a gente tem que passar para a igreja, porque são tantas revelações de coisas grandes e ocultas que o homem não pode entender, porque não tem o Espírito Santo, mas vós tendes o Espírito de Deus, porque Ele habita em vós. Ele vai testificar essas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Diga amém? Glórias a Deus. Eu convido a você agora no segundo livro, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ainda dentro desta visão de que nós somos o templo de Deus, nosso corpo é o tabernáculo de Deus. Não tem uma escritura que diz assim: vós sois peregrinos na terra? Já viram essa passagem? E o tabernáculo também ele peregrinava junto com o povo de Israel. Era por isso que ele era um tabernáculo móvel. E nós somos esse tabernáculo hoje, que estamos peregrinando aqui na terra, passando por dificuldades, como Israel passou no deserto, mas Deus estava com a presença dele com aquele povo. Amém, igreja? Jamais Deus abandonaria aquele povo, mas o povo não quis. Você quer a presença de Deus na tua vida? Então continua ouvindo a palavra. Vai em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 5, por favor, irmão. E vamos ao versículo 1, onde diz assim: porque sabemos que a nossa casa terrestre, olha aqui, ó, deste tabernáculo, vai se desfazer um dia, né? Se desfizer, vai se desfazer. Amém ou amém? Né? Então, porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício. Diga glórias a Deus. Olha o que ele está dizendo ali, ó, né? Então, se essa casa se desfizer, e vai se desfazer num dia, né? Não se preocupe, que nós temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas sim eterna lá nos céus. Versículo 2: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Versículo 3: se todavia estando vestidos, não fores achados nus. Olha aí, ó. Se todavia estiveres vestidos com a glória de Deus. Amém? Então aí que é o importante, olha aí, ó. Não deixa a glória de Deus e acabou em você, não. Não deixa que a glória se vá, não. Não foi se não. Olha, faça como Jacó, agarra o anjo aí e fala: não, daqui não. Amém? Então quando vinha a revelação da palavra, mesmo que foi em exortação, você já foi criança um dia, você deve se lembrar. Você está talvez na hora que levou a bronca do seu pai, da sua mãe, foi desagradável demais receber a bronca, porque naquela hora você queria fazer algo que para você era certo, para você era agradável, mas o teu pai ou a tua mãe sabia que aquilo podia te prejudicar, e seriamente, e te proibiu, disse não. Na hora você talvez ficou irado, mas depois você cresceu, depois você compreendeu, ou até mesmo lá quando pequeno, depois você conseguiu entender que aquilo foi a melhor decisão. Você receber aquele não foi a melhor coisa da tua vida. Então entenda que uma exortação é porque nosso Deus é Pai e é zeloso. Ele não quer perder sua alma, entendeu? Porque Ele é manso, porque Ele é humilde. Então Ele tem que explicar, Ele tem que nos fazer entender, porque nós somos totalmente transformados, mas é de glória em glória. Isso não é da noite para o dia, não. Nós viemos de uma corrupção, nós somos a origem do pecado original, lá de Adão e Eva. Então nós temos em nós ainda muito da velha criatura, e até o final dessa mensagem você vai entender e vai se interessar em buscar cada dia mais a Deus, enquanto se pode. Amém, igreja? Então, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu parei aqui no versículo 3, dizendo assim, ó: tudo isso se vocês não estiverem nus. Amém, igreja? Esse nus é sem a presença, né? Então já é vazio do Espírito Santo. Versículo 4: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aleluia, glórias a Deus.
Então o nosso desejo é esse, que nesse corpo que é corruptível, seja revestido de um corpo glorificado. Amém, igreja? Esse é o nosso desejo. Versículo 6. Pelo que então estamos sempre de bom ânimo. Você vive assim na palavra de Deus, na presença? Sempre de bom ânimo? Olha aí, você está falando que sim, hein? Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Amém? Versículo número 8. Mas temos a confiança e desejamos, antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes ou ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Olha aí, que palavra tremenda. Diga para o irmão do seu lado: nossa luta é não permitir que o inimigo avance e se assente no trono de Deus. Bata a mão no teu peito, diga: aqui não, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos entender, amados, que estamos numa guerra. Jesus diz em Mateus 10:34: não penseis vós que eu vim trazer paz a esta terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer uma espada, igreja. Nós temos que aprender isso. As pessoas estão querendo criar a glória de Deus aqui na terra. Jesus, liberte-se, eu vou te libertar, basta você me dizer, você é rei. Jesus fala para ele, para o governador, para o Pôncio Pilatos: não, deste mundo? Não, deste mundo. Porque eu vou querer ser rei de um lugar que está condenado pelo meu pai, um lugar que vai acabar, um lugar que está contaminado, um lugar que meu pai entregou para aquele rebelde. Então Deus não quer ser Deus, mas não quer mesmo, não faz questão nenhuma. Isso aqui, amados, está derrotado. Esse mundo, ele vai piorar, ele está contaminado, a tendência dele é piorar. Às vezes as pessoas ficam se matando para conquistar o que aqui na terra? Mas pastor, então eu vou parar de fazer tudo? Não, você tem que buscar. Sim, Deus diz que se você buscar Ele em primeiro lugar, o reino dele, a justiça dele, tudo que você necessita Ele vai te acrescentar. Isso quer dizer que você deve estudar, mas estudar voltado à palavra de Deus. Ou seja, lá você tem que ser santo na escola, porque o teu Deus é santo. Você tem que trabalhar, mas você tem que ser santo no teu trabalho, porque o teu Deus é santo. Amém, igreja? É assim que Deus quer. É isso que Deus está chamando. Está muito fácil o evangelho hoje, amados. O evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho da glória de Deus aqui na terra. E Jesus falou: não desse mundo. E olha o que está dizendo aqui, o desejo nosso é estar com o Senhor, é estar com Ele. O nosso desejo é estar com Ele. Amém ou amém? Então, é isso que deve ser o desejo de todo cristão. Glórias a Deus. Então nós temos que entender, amados, estamos numa guerra, estamos numa grande batalha, e o objetivo sempre é ou defender uma batalha, aliás, numa guerra. Qual que é o objetivo de uma batalha? Ou você defende um território, ou você invade um território. Amém ou não amém? Não é assim uma guerra? A guerra tem dois motivos só: ou é para se defender, para defender um território, ou para invadir um território. E essa guerra está acontecendo. O inimigo quer invadir o território que é de Deus. Deus comprou e conquistou você. O inimigo quer invadir, então ele fica o tempo todo tentando te atacar em várias áreas, tentando arrumar onde vai estar descoberto, porque assim como uma batalha, numa batalha não é feita de uma vez, de uma forma só. Uma batalha é estudada, estrategicamente trabalhada, e o inimigo também é estratégico, ele vai trabalhando, ele sabe que não pode ir direto no coração do homem, então ele vai trabalhando lateralmente, ele vai procurando até chegar ao coração de Deus. Misericórdia, né? Até o coração do homem, aonde está o Senhor. Então nós temos que entender isso, amado. Olha para o teu irmão do lado, diga mais uma vez: nós não vamos permitir, em nome de Jesus. Diga amém. Você no evangelho, você está defendendo um território que é de Deus. Esse corpo então é tabernáculo de Deus. Amém, igreja? O inimigo quer entrar no teu coração, ele quer tomar o teu coração. Então você tem que ter determinado uma coisa: eu vou defender com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Eu vou defender esse corpo, vou protegê-lo. E para isso você não pode ter vícios. Você tem que ver o que você olha, o que você fala, o que você anda, por onde você anda. Amém? Porque uma hora ou outra, uma dessas situações, o inimigo vai entrar. E se ele entrar, amados, ele não entra para brincar, porque ele só está nesse mundo para matar, roubar e destruir.
Só isso. Não se iluda. Então nós temos que estar muito atentos e reconhecer com quem nós estamos lutando. Amém, igreja? Nós estamos defendendo sim o Santo dos Santos, o lugar onde foi conquistado por Jesus. O inimigo quer tomar esse lugar, mas não tomará em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos nos armar com defesas em cada um dos territórios, diga, áreas da nossa vida. Amém? Então nós temos que nos defender, armar defesas ali, estratégias de defesa em todas as áreas da nossa vida, em cada território, tá? Porque uma guerra, ela termina só quando todos os territórios estão dominados. Amém ou amém? É isso que o inimigo tem como estratégia. Ele vai trabalhar astutamente, sagazmente, trabalhando em territórios até chegar ao objetivo dele. Por isso tem que estar atento. Por isso que o Senhor fala, vigiai o tempo todo. Amém, igreja? O tempo todo estamos vigilantes. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vosso espírito já está pronto, está preparado para subir, se fosse hoje. Mas teu corpo ainda não, ele é fraco. Amém, igreja? Não o teu corpo vai subir, mas ele tem um plano de manter você aqui ainda. Ele quer te usar. O inimigo não quer que você seja usado por Deus. Então, você tem que ver a quem você vai servir. Amém ou amém? Se queremos medir ou avaliar como estão os territórios das nossas vidas, que são as áreas da nossa vida, é só avaliar quem está mandando nessa área. Se você quer saber se aquela área já foi dominada, ou se é Deus que está governando ali, é simples, só você ver os resultados daquela área da tua vida. Aí você vai descobrir, aí então o inimigo aqui não chegou não, porque se Deus está ali, a palavra está ali. Amém? Qualquer situação que ocorrer, a palavra de Deus está ali. Agora, se entra uma situação e a palavra não está ali, aquele território, meu amado e minha amada, já foi tomado. Misericórdia, igreja. Misericórdia. Vamos ver isso aí, amados. Vamos fazer aqui agora uma comparação de tudo isso que nós estamos falando aqui, pelo Espírito Santo nos trouxe, com fatos bíblicos. Aí você vai poder avaliar, analisar até onde você é convertido de verdade. Mas levando em consideração sempre que o primeiro mandamento de Deus qual que é, igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas, tudo. Amém, igreja? Tá, esse é o primeiro mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esaú, eu vou convidar a igreja em Gênesis capítulo 21. Esaú, quem é Esaú? Vamos ver? O primogênito de Isaac. Amém? Quando você fala a descendência de Abraão, deveria ser, pela lógica, Abraão, Isaac e Esaú. Mas não foi. Por quê? Porque esse aqui era um negligente, era um mundano, um filho que não dava valor nenhum aos direitos, aos privilégios de ser um primogênito. Olha que a primogenitura, amados, para aquele povo lá, no plano físico, ele é tão sagrado quanto a salvação. Amém, igreja? O que é sagrado para você? Você leva a sério a salvação? Amém. É sagrado para você ser salvo? Amém. É indispensável, né? Então, só que, assim como Esaú zombou, escarneceu da primogenitura, quem não ouve a palavra, a voz de Deus, quem não se permanece, quem não luta para manter aquele território conquistado por Jesus, ele está sendo um Esaú naquela área. Aquela área ele deixou, ele abaixou a guarda e o inimigo dominou ali. E não pense que ele está satisfeito de ficar ali não, amados. O objetivo dele você já sabe qual é assentar no teu coração, que é o trono de Deus. Você disse há pouco, agora há pouco, aqui não. Então comece a tomar providência já, e comece a observar as áreas da tua vida, quem está governando aquele território. Imagine um país com várias capitais, com várias cidades, são os territórios, né? Então assim também é a nossa vida, tem várias áreas, área espiritual, área sentimental, né? A área da saúde, que é a área física, né? A área familiar, a área financeira, né? Então vamos vigiar, vamos ver quem é que está governando, quem está naquele território da tua vida, quem está ali. Vamos observar, começando por Esaú. Então Esaú, no capítulo 25 de Gênesis, o que acontece ali? Você já conhece nessa passagem, é tremenda, né? Ele então leva na brincadeira, ele começa a negligenciar os direitos que ele tinha de ser primogênito. No capítulo 25, versículo 29, diz assim as escrituras: chega ele cansado de uma caça, né? Que ele era, como eu já expliquei em outros cultos,
era daqueles que estavam na balada, gastava da farra, né? Você tenta pregar para uma pessoa Jesus Cristo, o Evangelho, a pessoa fala, você só fala nisso. Aí você abre um WhatsApp de um pescador e só fala em peixe. Abra o WhatsApp de uma pessoa que tem aí, vamos dizer, eu conheço um que mexia com carro, ele era piloto, era da igreja aqui. O WhatsApp dele só fala, o Face dele só fala em carro, embora é um cristão, então ele fala das coisas de Deus, mas se a pessoa é uma boa cozinheira e é uma profissional cozinheira, abre o Face dela e só fala em comida. Agora eu vou dizer para você é cristão? Entendeu? E ele está falando só de quê? De quê? Olha para dentro do teu Face agora, em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos lá. E Esaú era assim, o negócio dele era caçar. Então para ele, quem era o Deus dele ali? O lazer. O Deus dele era o deleite de satisfazer o ego de ser um excelente caçador, né? Era o Deus dele. O amor dele não estava em Deus em primeiro lugar, senão ele agarrava os direitos da primogenitura com toda a sabedoria. Amém ou não amém? Mas ele negligenciou, por quê? Porque o negócio dele é mundanismo. Capítulo 25, versículo 29. E Jacó, esse é o irmão dele, estava em casa, né, preparando ali uma comida gostosa, né? Então veio Esaú, o mais velho. Esaú veio do campo e estava cansado. E disse Esaú, versículo 30, ao irmão Jacó: deixa-me, peço de comer desse teu guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome de Edom, vermelho, né? E versículo 31, então disse Jacó, o irmão estava em casa ali, né? Vende-me então hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Olha aí. Então, está aí, ele acabou de escarnecer de um direito que ele tinha, né? Versículo 32, e disse mais Esaú, eis que estão, versículo 33 diz, e disse Jacó, o irmão dele: jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura ao irmão Jacó. Versículo 34, e Jacó deu, só até aí, tá bom. Só no finalzinho desse versículo, diz, ele desprezou, então assim desprezou Esaú a sua primogenitura, a sua salvação, o seu direito. Amém, igreja? Tá? Vamos a outra comparação. Então, Deus não governava aquela área da vida dele. Ele não amava Deus no prazer. Se tiver que se colocar ali, teu direito, tua salvação ou teu lazer? Meu lazer. É o que ele fez. Igreja ou passear? Amém? Ok. Sansão, já falamos dele semana passada, vamos repetir um pouquinho. Sansão, na sua vaidade, na vaidade dos seus prazeres, entregou o seu segredo de força. Já expliquei quem era ele, era um nazireu, né? Enfim. E a sua força, Deus tinha colocado nele para defender Israel, porque ele era um dos juízes de Israel, né? E o que ele fez? Ele entregou os seus segredos a uma filisteia, a um povo inimigo e uma prostituta ainda. Onde estava então o coração de Sansão? Estava nos prazeres, na vaidade de um relacionamento carnal, um relacionamento amoroso, mundano. Olha aí, aquela área da vida de Sansão, ele podia ser um excelente filho de Deus e sim excelente nazireu em todas as áreas, mas chegou na área do sentimento, da relação, do amoroso, ele optou, o Deus dele, o amor dele, o coração dele não estava nas coisas de Deus, e sim, ele optou em trair a Deus ali, entregando o segredo que era proibido fazer isso. Enfim, estou dando vários exemplos aqui, né? O Ananias e Safira, vamos em capítulo 5 de Atos, por favor. Atos dos Apóstolos. Então, relembrando aqui em nome de Jesus, aonde estava o coração de Esaú? Nos deleites, nos prazeres, dos seus egos, né? Nas suas caças, né? Ali estava o coração dele. Aonde estava o coração de Sansão?
Na área sentimental estava nos prazeres da carne, em ter um relacionamento mundano, né? Que agradava a carne, satisfazia a carne dele, né? Agora, Atos, já Novo Testamento, no capítulo 5, já estamos na nova aliança. Diga, Deus não muda, amém? Vamos descobrir onde estava o coração desse casal aqui, ó. Atos 5, em Deus com certeza não estava, né? Atos 5, Ananias e Safira. Diz as Escrituras: um certo varão chamado Ananias, com sua esposa chamada Safira, vendeu então uma propriedade, e reteve ele parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, ou seja, ela foi cúmplice dele, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava ali para ti? E vendida não estaria em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Olha, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu no mesmo momento e expirou, morreu. E grande temor veio sobre todos os que ouviram aquilo, né? Presenciaram. E o versículo 6 diz que, levantando-se os jovens, cobriram o corpo do morto e transportaram para fora e o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, a Safira, né? O que ela fez? Ela, não sabendo o que havia acontecido, então disse Pedro a ela: dize-me, vendestes aquela tua propriedade por tanto, né? Ela disse: sim, foi por tanto. E o Pedro falou o valor que o Ananias havia dito. Ela teve a oportunidade de dizer: eu até falei com meu marido, mas eu não vou mentir para o Senhor. Se ela falar isso, ela estava salva, ela estaria salva. Mas naquela hora ela optou em dar continuidade no plano, né, de mentir, de naquela hora ali deixar entrar. Então ela vai e fala tranquilamente: realmente foi por aquele preço, tá tudo isso, é exatamente isso. Aí o que aconteceu? Então Pedro, versículo 9, diz: por que é que entre vos vos concertastes, fizeram uma aliança, né, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que acabaram de sepultar o teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou também. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve então grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém, igreja? Não precisa nem falar muita coisa, né? O coração desses aí onde estava? Ó, o amor deles onde estava? Estava em primeiro lugar a Deus? Não estava. Quer dizer, a área da vida daquelas pessoas é muito claro, né? Agora, eu passo a pergunta que Deus manda perguntar para a sua igreja, como tema desta noite: você sabe aonde está o seu coração? Amém? Essa é a pergunta. Você sabe aonde está o seu coração? Essa é a pergunta do Espírito Santo essa noite. Mateus capítulo número 6, para a gente poder finalizar. Pois bem, reflexão, amados. Mateus capítulo 6 diz assim, ó, no versículo 19 a seguir: aleluia. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Versículo 22, a candeia, ou seja, a lâmpada do corpo são os vossos olhos. Olha aí o perigo. Olha onde está colocando teus olhos. A candeia do corpo, a lâmpada, são os seus olhos. De sorte que os teus olhos, se forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão, né? Misericórdia, né, amados? Então, aí a pergunta que não quer calar: você sabe realmente aonde está o seu coração em todas as áreas da tua vida? Eu vou convidar você comigo, voltar lá em Jeremias agora, para nós lermos o versículo seguinte, quando ele é revelado no capítulo 17,
Nós lemos o versículo 9, né? Que enganoso é o coração. Lembra que nós lemos? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17, 9. Mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Aí vem Deus dizendo para você: eu conheço, porque eu sou o Senhor que esquadrinha o coração e prova os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E o versículo de número, só até aí, tá bom, igreja? Eu sou o Senhor que esquadrinho o vosso coração e eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha para o teu irmão do lado, diga para ele, para que ele possa aprender junto com você. Diga: a sabedoria é mais valiosa do que tudo que existe nesse mundo. Diga amém. Você sabe qual que é o princípio da sabedoria, igreja? Aleluia. A igreja sabe, está vendo, igreja? Pior ainda, conhece. O julgamento é mais forte ainda, né? Se você conhece, é mais forte ainda. Provérbios capítulo 8, versículo 11. Que diz em Provérbios 8, 11: porque melhor é a sabedoria do que todos os rubis. Olha aí, ó. Melhor é a sabedoria do que todos os rubis, e tudo que se deseja, nada pode se comparar com a sabedoria. Aleluia. Por que, amados? Provérbios 16, 16 vai dizer lá mais um pouquinho. Provérbios 16, versículo 16. Glórias a Deus. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Amém, igreja? E você sabe perfeitamente que o princípio da sabedoria é o quê? Temor a Deus. Então, tema somente a Ele. A Ele. Olha para o teu irmão, diga para ele: quem tem ouvidos, ouça. Amém? Você ajudou o pastor essa noite? Então aplauda o Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. A partir de hoje você vai saber acompanhar cada área da tua vida, cada território. Quando você vê que aquela área da tua vida não está sendo cumprida a palavra, Deus não está governando ali não. E toma cuidado. O inimigo já governou aquele território, o próximo passo dele é outro território, outro, até tomar o coração. Tomou o coração, ele finca a bandeira ali e fala: agora é meu. Misericórdia. Aí vai para onde? Igual as Ananias e Safira, né? Misericórdia. Enquanto há tempo, busque o Senhor, tá bom? Coloque-se em pé, igreja, em nome de Jesus. É um culto de liberação. Você recebe essa palavra? Vamos falar com o nosso Deus então. Senhor Deus e Pai, eis-nos aqui em Tua presença mais uma vez, pedindo a Tua graça sobre cada vida que ouviu a Tua palavra. Meu Deus, no nome de Jesus, eu só pude ir até aqui, Senhor. Daqui para frente é só o Senhor que pode testificar na mente e no coração de cada um, para que ao sairmos daqui não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra. Testifica, Senhor, no coração dos Teus filhos, libertando, transformando, derramando sobre eles a Tua unção, desfazendo toda a obra do inimigo, para curá-los, para libertá-los de uma forma completa, total, e salvar a todos em nome de Jesus. Amém? Quem está aqui na internet a respeito dessa campanha? Irmãos em Cristo, você que nos encontrou no blog ou canal do YouTube e chegou até o final dessa mensagem e viu falando dessa campanha aqui na igreja em Londrina, e pode ter pensado consigo: eu não tenho condições de fazer essa campanha apenas, estou longe. Não há distância para a internet, você pode estar em outro país, em qualquer lugar do mundo. Hoje a internet é mundial, né? Então nós podemos tranquilamente te dar essa oportunidade de fazer a campanha também da libertação. E de que forma? É só você entrar em contato comigo no e-mail que vai estar passando agora na tela. Anote esse e-mail, dá uma pausa aí, anota para ele, anota com calma, entre em contato comigo nesse e-mail, ele é e-mail pessoal, eu vou responder com muita alegria esse seu e-mail e vou enviar na resposta, anexando uma folha desta campanha, sem custo nenhum. Não vou te mandar dados bancários, não vou te enviar nada, vou enviar uma folha para que você, pela fé, imprima quantas você quiser. Até porque, assim como aqui na igreja, é uma folha para cada causa. Se você tem 3 causas de libertação,
sua ou até para terceiros, você imprima 2, 3 folhas, porque é uma causa para uma folha, 2 causas, 2 folhas, e assim sucessivamente. Amém? Então entre em contato comigo naquele e-mail, eu vou ter o maior prazer em atendê-lo, te orientar, mandar essa folha para você, e você imprimir quantas você quiser, e fazer essa campanha. De que maneira? Assim como você nos encontrou nesse canal ou no blog, você acessa lá o blog da nossa comunidade, entra no Google e coloca lá o nome, Comunidade Evangélica A Mão de Deus. Achou o nosso blog, vai aparecer vários endereços. O primeiro que aparece na lista é do blog da comunidade, Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E ali então você vai entrar nas nossas mensagens, porque o que é o blog? Uma revista virtual da igreja, tá? Ela tem várias páginas, mas sempre na primeira página, ali tem toda semana, nas quintas para sexta-feira, tem ali uma mensagem pregada na semana anterior. Então você pode daqui para frente, semanalmente abrir nosso blog e fazer quantas campanhas você quiser. Está aí a oportunidade, até porque enviando para você esse formulário, você vai poder imprimir, salvar no seu computador e entrar quantas vezes quiser. Eu já me surpreendi de pessoas mandar e-mail dizendo: olha, pastor, eu fiz outra campanha porque eu salvei no computador. Eu falei: glórias a Deus. Então, está mandando, como é que eu faço agora de novo? Faça a mesma coisa? Aí eu oriento de novo, no nome de Jesus. Então, é para a glória de Deus isso. Então, em nome de Jesus, aqui na igreja, fisicamente, quem é que pegou a campanha, se coloca em pé. Se alguém na internet já está em posse da campanha, já está com a folha em mãos, né? Já preencheu a folha, porque eles não preencheram ainda, não deu tempo para eles preencherem, mas eles vão orar. E você também, se estiver com a folha, com certeza você já preencheu. Então se coloque em pé, que eu quero orar por sua campanha também, no nome de Jesus. Vamos falar com Deus então. Enquanto o pastor fala ao microfone, é o momento de você falar com Deus. Agora, entra na presença do Altíssimo. Você está com um caminho, há um caminho aberto, um acesso livre a Deus, e foi aberto por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Só diga para o Pai, em nome de Jesus, e comece a fazer a sua petição. Comece a apresentar a sua campanha no nome de Jesus. Enquanto o pastor fala aqui no microfone. Senhor Deus, aí estão os seus filhos que iniciam essa noite uma campanha. Eles estão nesse momento apresentando quais são os motivos da campanha ou das campanhas. Deus, é para a tua glória, Senhor, porque eu sei que quem me revelou essa campanha, sei de onde vem a vitória, só vem de ti, porque tudo provém de ti, e eu sei que este povo confiou no Senhor, Pai. Pai, o Senhor sonda os corações, esquadrinha esses pensamentos, pois só o Senhor pode fazer isso, e encontrar a fé verdadeira para abençoá-los, Pai. Então que fique registrado nesta noite, que esses teus filhos, essas pessoas, quer sejam os que estão presentes aqui na igreja, ou os que estão na internet, pegaram essa folha com convicção de que o Senhor dará a vitória, e o Senhor é fiel, Pai. Eu creio no teu poder, em nome de Jesus, e estarei orando com eles agora, para estar ligado na terra, e estar ligado com o Senhor. Esta vitória o Senhor concederá a eles, em nome de Jesus. Amém. Agora é a oração que eu faço com vocês. Deu tempo de você falar com Deus já? Qual o motivo da sua campanha? Então agora faça a oração coletiva. Se não deu tempo, você vai preencher sua campanha, vai estar em oração em casa depois, lembrando que você já fez o primeiro dia hoje aqui em oração. A partir de agora então, tem mais 6 campanhas, vem mais 6 sextas-feiras aqui, e você na internet, se é o seu primeiro dia, tem mais 6 semanas para você abrir a internet e ouvir a palavra e fazer essa campanha com convicção, em nome de Jesus, tá bom? Se o homem espera do homem, ele vai esperar e vai se decepcionar, vai se desiludir, como muitos se desanimam, se decepcionam com homens. Mas se você esperar em Deus, meu amado e minha amada, Ele vai honrar a tua fé, em nome de Jesus, amém? Então vou falar com Deus agora, coletivamente. Todos que estão em oração, repitam essas palavras que estão na campanha, iniciando hoje, digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acabei de registrar pela minha oração os motivos da campanha. Agora estou publicamente declarando a minha fé, porque eu sei a quem entreguei e de quem receberei a vitória. E eu tomo posse dessa vitória já, desde agora, em nome de Jesus. Quem será envergonhado, quem serão confundidos, serão os inimigos que tentarão ou já tentaram contra essa minha campanha, mas nunca prevalecerão, porque o Senhor é o Deus que está à frente dela, em nome de Jesus. E agindo o Senhor, quem impedirá? Eu darei testemunho desta minha vitória, porque eu já tomei posse dela, em nome de Jesus. Digam amém? Graças a Deus. Então pode levar para sua casa, glorificando ao Senhor, preenche ela e venha 7 semanas cumprir a campanha, em nome de Jesus. Podemos
assentar em nome de Jesus. Quero falar com os que estão na segunda à sétima semana. Coloque-se em pé todos, inclusive da internet também. Está no meio da campanha, está terminando hoje. Coloque-se em pé. Não precisa fazer uma oração mais individual, porque você já fez lá no primeiro dia. Façamos só uma oração agora, para mostrar no mundo espiritual que a sua fé está inabalável. Deus pode encontrar a fé aí em você ainda? Amém? Diga a eles: vem aqui, Senhor. Amém, Jesus. Está aí o povo de Deus declarando: eles vem aqui, Senhor. Então agora façam essa oração em nome de Jesus. Digam: Senhor Deus, você na internet também. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro em tua presença para declarar que nesse momento acabei de declarar publicamente a minha fé, pois eu tenho convicção a quem entreguei e sei de quem receberei a minha vitória. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui de pé, porque suas mãos me sustentam, e eu sei que darei testemunho, porque tu és fiel. Já tomei posse desde o primeiro dia. O que eu faço agora é declarar que a minha fé é inabalável, porque é em ti que eu confio, em nome de Jesus. Diga amém? Eu quero ver o inimigo aguentar uma oração dessa pela fé, amados. Quero ver o inimigo não consegue resistir. Ele corre. Então por isso que você lá no fundo da tua alma tem que estar falando isso com o coração bem aberto. Amém? Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Que assim seja em sua vida, em nome de Jesus. Que caiam por terra todos os inimigos de Deus, e que você dê o testemunho e glorifique o Senhor com a vitória que Ele entrega em tuas mãos. Você que crê, digam glórias a Deus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E você que terminou a campanha aqui na igreja, coloque no vaso de oração para continuar recebendo a oração e a intercessão no nome de Jesus. Você que está no meio da campanha, você que ainda na internet terminou a campanha, entre em contato comigo novamente. Eu vou te orientar em nome de Jesus o que fazer com a campanha após o término dela, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, igreja.